suas mãos agora para cá. Vamos orar pelo nosso pastor. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, mais uma vez te louvar e te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Deus, que nós temos, ó Deus, de poder, ó Deus, cultuar o Senhor livremente, poder livremente também, ó Deus, receber, ó Deus, da tua palavra, da revelação. E nós oramos neste momento, Pai, pedindo que o Senhor, ó Deus, use de forma tremenda, poderosa, Senhor, de forma, ó Deus, na qual, ó Deus, o Senhor, ó Deus, quer usá-lo, e o Senhor tem usado, para que fale aos nossos corações, para que ministre o coração da tua igreja, para que ministre, Senhor Jesus, o coração do teu povo. E nós oramos para que, ó Deus, o solo do nosso coração seja, Deus, arado pelo teu Espírito Santo, para que ele seja cada vez mais, ó Deus, solo fértil, ó Deus, e a tua palavra, Deus, não seja semente somente semeada, mas venha germinar, crescer, frutificar, para a honra e glória do teu nome. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja, Pai de Jesus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Quando estavam aqui na semana passada e aproveitaram para no início dessa semana continuar a meditar na palavra do Senhor. Qual a carta de Paulo nós lemos e estudamos semana passada? Você lembra? Quantos leram Gálatas toda essa semana? 1, 2. Então vamos lá? Você pode olhar para a cara do seu irmão agora, ver no rosto dele e falar: você é responsável. O quanto de Bíblia você vai conhecer. Começamos bem, amém? Homens, mulheres serão levantados para te apontar caminho, te ajudar, ser instrumentos de Deus na sua vida. Mas ninguém vai ler a Bíblia por você, a não ser que você não possa ler. O quanto de Deus você vai conhecer está condicionado ao quanto da palavra de Deus você vai conhecer. Por quê? Porque a revelação de Deus está onde? Na Bíblia. Tudo que nós conhecemos de Deus está revelado na palavra dele. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus sobre nós. A Bíblia vai falar que um dia conheceremos como ele é por completo, mas até lá nós só vamos conhecê-lo à medida daquilo que nós temos hoje. Um dia, em nome de Jesus, nós o veremos como ele é, e o conheceremos de forma plena e completa. Amém, querido? Mas até lá será por meio da palavra. Ele escolheu se mover pela sua palavra, e nós precisamos ler. Você pode repetir comigo? Eu preciso ler. Eu preciso ler. Alguém já falou que se nós fôssemos ler a Bíblia de forma ininterrupta, sem parar para nada, para ir ao banheiro, para comer, para dormir, nós leríamos a Bíblia em 72 horas. E nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus. A Bíblia vai informar que o povo de Deus perece muitas vezes porque lhe falta conhecimento. E o Velho Testamento não vai falar de um conhecimento acerca da letra. O conhecimento que se refere ao Velho Testamento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como nós estudamos aqui no profeta Oséias. Conhecer o Senhor, o conhecimento da palavra de Deus, não fala necessariamente da letra, da escrita, mas do relacionamento que nós temos com ela, e como consequentemente com o Senhor. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade necessariamente da lei, da escrita, isso tem um valor, mas fala de o relacionamento com a verdade. O viver a verdade vai me trazer libertação. Essa é a proposta de Deus para mim e para você hoje. Não hoje no dia de domingo, mas hoje em nosso tempo, para que a gente conheça a verdade. Porque se a gente conhecer a verdade, o engano nunca nos alcançará.
Glória a Deus. Gálatas capítulo 13, o tema dessa mensagem hoje está baseado, obviamente, na carta aos Gálatas, mas tem um tema para o projeto aqui, por favor. Please. Galardão versus mérito. Algumas versões da Bíblia, a palavra galardão vai se identificar ou se traduzir por recompensa. Quantos gostam de recompensa? Você não gosta não, irmão? Ser recompensado? Não é pegadinha não. Eu gosto de recompensa e nosso Deus é um Deus também de recompensa. Mas recompensa é diferente de mérito. Porque nós falamos bastante no último domingo e vamos falar um pouco mais. A recompensa, o galardão que recebemos não é simplesmente pelo trabalho ou pela semente que semeamos. Pastor, mas a semente não gera colheita? De fato é. E nós vamos sempre trabalhar sobre esses dois parâmetros. A graça, o favor, a boa dádiva que vem do alto sempre, a Bíblia vai falar que vem sempre de Deus. Tudo que temos, tudo que alcançamos é porque Deus nos concedeu ou nos permitiu. Porém, não anula o fato de nós termos que trabalhar, de semear, de labutar nessa terra. Só que é difícil para nós, às vezes, vivermos com esse entendimento de equilíbrio perfeito. Porque, ora, nós achamos, ou alguns acham que Deus já fez tudo, eu não preciso fazer nada, ou outros vão para a área que eu preciso trabalhar, fazer, produzir, para ter alguma coisa. As duas coisas são verdade, e elas caminham juntas. E a grande realidade e desafio para nós é fazer disso um estilo de vida, saber que de Deus vem todas as coisas. Eu não posso fazer nada, eu não posso tirar nada daquilo que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. Amém? Amém ou não? Amém. Mas eu posso crer. Mas pastor, o que é o crer? Crer não é somente acreditar, crer é me mover por aquilo que de fato eu estou crendo. A Bíblia vai falar que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Por que Deus chama Abraão? Porque Abraão era mais bonito, era mais belo, era um homem mais capaz na sua época? Não. Aí já está revelada a graça. Deus chamou Abraão porque ele se agradou de Abraão por alguma forma. Ele chamou Abraão pela fé, por uma graça, por um favor dele. E prometeu a Abraão coisas. E a Bíblia vai falar que Abraão creu nessas promessas de Deus e Abraão se moveu. Então você pode repetir comigo: quem crê, se move. Fé não é só acreditar, fé é me mover por aquilo que de fato eu estou acreditando. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, lhe foi acreditado, a palavra fala. E o que é acreditar? É ter colocado um crédito, ou seja, como recompensa de justiça, pelo fato dele ter crido, dele ter se movido, dele ter ido para uma terra que ele nem sabia qual era. Deus fala aqui pelo fato dele ter crido e se movido, andado segundo o que Deus chamou. Ele foi considerado e é considerado até hoje o pai da fé. Vamos a Gálatas capítulo 3. Quero repetir o que eu falei semana passada. Nós não somos salvos pelo nosso mérito. Nós não somos salvos, não alcançamos redenção pela nossa capacidade, pela nossa eloquência. Se nós somos salvos e seremos salvos, isso é resultado da graça de Deus. Amém. Do favor de Deus. Isso é imerecido. Olha para o seu irmão, ele é lindo, não é? Mas ele não mereceu. Nós não merecemos. Nós estávamos desgraçados. O que é isso? Ausentes da graça, sem graça, destituídos da graça, mas fomos agraciados por Ele. Amém, querido? Amém. Isso precisa ser algo que queima no nosso coração, porque se nós formos colocar uma balança naquilo que de fato nos move, nós precisamos entender que a graça precisa me mover. Porque quando nós falamos de mérito, ou até mesmo de a recompensa, nós nos animamos a nos mover. Mas só que na salvação não há mérito nenhum nosso. E por isso às vezes a gente tem dificuldade
dificuldade de celebrar o quão grande é a graça e o favor de Deus por nós. Porque não se trata de nós, se trata dele. Não se trata do que nós fazemos ou fizermos, se trata do que ele já fez por nós. E isso, querido, não vai ter o nosso nome. Não vai ter uma pedra com o nosso nome. Para sempre será a obra dele na cruz do Calvário. Aleluia! E ponto. Então você pode ser bonitinho, cheirosinho. O Ravi, acabamos de falar dele aqui, né? Ele esteve aqui, mas vai chegar um momento que o Ravi vai precisar ter um encontro com Cristo. Pessoal. Ih, pastor, porque a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Isso nos remete à realidade de Adão. Por quê? Depois que Adão pecou, todos nós nascemos em pecado e carecemos da graça dele. Dito isto, e isso está estampado em todo o livro de Gálatas, é o que Paulo está trabalhando com essa igreja. Vamos nos lembrar, a região da Galácia abrangia várias cidades, ali tinha uma igreja, não tinha uma placa, não tinha um CNPJ. Igreja é o corpo místico de Cristo sobre a face da terra, nós somos igreja. Amém, queridos? A Bíblia vai falar que Deus não habita, nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, mas hoje Ele habita dentro de mim e você, feito o templo do Espírito Santo. Amém ou não? A verdade, talvez mais rica, ou dentre as mais ricas, é essa. Porém, aquilo que se torna, o que é riqueza, tem se tornado coisa comum. E está na hora de nós, como igreja, resgatarmos aquilo que de fato importa. Se o Espírito Santo sair de dentro de nós, quem seremos nós? Então, quando nós falamos, pronunciamos, lemos que o Espírito Santo habita em mim, você, irmão, precisa ser algo que te faz pular. Porque sem Ele não há vida, sem Ele não há nada. Ele é o selo para o dia da redenção, porque sem o selo do Espírito Santo, todos nós estaremos condenados ao inferno. Mas glória a Deus, porque Ele habita em nós, e Ele é o selo para aquele dia, amém? Ele é a capacidade, o poder que opera em nós hoje, para aquele dia é o selo da redenção. Você tem o selo do Espírito Santo? Amém. Então celebre por isso, amém? Gálatas 3, verso 6, olha que interessante. Toda hora a Bíblia fica saindo aqui. Gálatas 3, 6. Vamos nessa. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, eu e você, é que são filhos de Abraão. Ué, como pode? Vamos ler mais um pouquinho. Prevendo a Escritura, que Escritura? A Bíblia. Principalmente aqui Paulo está se referindo ao Velho Testamento. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios. Amém. Pela fé, não somos judeus, correto? Não somos descendentes de Abraão segundo a carne. Anunciou primeiro as boas novas, que é o Evangelho, Abraão. Por meio de você, Deus disse, todas as nações da terra seriam abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, no caso aqui a lei judaica, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém, você pode repetir comigo? Ninguém. Se está entre aspas, é uma citação bíblica. Ninguém é justificado pela lei, ou seja, por mérito, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá, está se referindo à lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. O que é a maldição da lei? A maldição de tentar viver por mérito na prática da lei. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, olha ela aí, chegasse também aos gentios, a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante o quê? A fé. Então não foi por beleza, não foi por capacidade, não foi por sangue, não foi por descendência humana, mas foi pela fé. Foi pela fé que o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós.
Não foi por alguém que orou por nós, impôs as mãos, não. O Espírito Santo passou a habitar dentro de mim e de você, por causa da nossa fé nele, como nosso Senhor e único Salvador. Verso 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ao seu? Qual era o nome dele? Quem era o descendente de Abraão? Vamos ver se só teve Isaac? Ismael. Teve mais. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Mas pastor, Abraão teve vários filhos? Teve. O descendente que Deus está falando aqui, está lá em Gênesis capítulo 21, onde Isaac já era nascido, era o segundo da linhagem de Abraão. Mas havia um outro que nasceu antes dele. Qual é o nome dele? Vocês sabem muito bem. O nome dele é Ismael, filho de Agar. Porém, Deus falou, não se perturbe Abraão, pelo filho da escrava de Agar, e Ismael. Ele vai ser um grande povo, mas a sua descendência procederá de Isaac. Depois que Sara morreu, Abraão teve mais 6 filhos com Quetura. Ou seja, esse homem teve 8 filhos, todos eles teriam direito a uma herança talvez financeira do pai Abraão. Porém, a herança que descenderia do Cristo, somente por um, pelo filho da promessa. O nome dele é Isaac. Quero dizer isto, no verso 17. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Qual é a promessa? Isaac. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Ou seja, se a herança depende da lei, Ismael seria um herdeiro. Mas se depende da promessa, Isaac é a realização dela. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual é então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. A lei foi necessária até certo momento, porém, quando houve, a Bíblia vai falar, e chama de plenitude dos tempos, ou seja, quando Cristo veio, ele viveu sobre a lei, para nos redimir da maldição dela, e poder nos fazer acessar coisas muito maiores. Porém, a lei, como nós falamos bastante aqui na semana passada, fala de uma ideia, de leis, de práticas, de que eu posso me justificar por mim mesmo, fala de mérito. E hoje, como a nossa realidade hoje, muitas vezes nós queremos viver o Evangelho da graça segundo a lei. Paulo vai brigar com esses irmãos, Paulo vai exortar, Paulo vai admoestá-los. Por quê? Porque eles começaram na graça e depois começaram a caminhar na lei pela influência de alguns judeus que falavam que para ser salvos precisavam aceitar Jesus, mas precisavam se circuncidar. E hoje nós precisamos entender como igreja nesse tempo a caminhar em liberdade, de entender que a graça de Deus é mais do que suficiente, do que o que Cristo fez na cruz por mim e por você é mais do que suficiente. E isso precisa estar acima de todas as coisas. Que não é uma mentalidade de que eu vou à igreja ao domingo para ser salvo, eu vou para construir um tijolo, eu vou praticar isso para eu ser aceito, para agradar a Deus. Em termos de salvação, não há nada que eu e você possa fazer que agrade ao Senhor. Salvação é uma coisa, mas recompensa é outra coisa. Então, pastor, quer dizer que nós não estamos falando de um reino de mérito humano? Com certeza não. O reino de Deus não se trata do mérito humano. Quer dizer que não há recompensa, que não há galardão? Muito pelo contrário. Há recompensa? Há.
Há galardão? Haverá. Haverá uma coroa? Sim ou não? Sim. O fato de não podermos promover nada não quer dizer que tenhamos que ficar parados e não semear. Nós precisamos entender que a nossa vida é a vida de constante semeadura. E a Bíblia vai falar, o próprio Gálatas vai falar, que de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também poderá. Mas a minha colheita vai ser resultado do meu mérito, vai ser resultado da minha semente, vai ser resultado do meu trabalho. Não. É antes de tudo, favor e graça de Deus. Por que nós estamos vivos? Pela graça de Deus. Quantos aqui não estariam vivos se não fosse a graça de Deus? Mas às vezes nós queremos aplicar a nós um evangelho de mérito humano. Não porque ele trabalhou, porque ele edificou algo, um ministério, uma igreja, um grupo familiar, mérito para ele, palmas para ele, até certo ponto. Porque nada nós podemos fazer se não for por ele. Jesus falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. O mérito é da videira, não dos ramos. A videira, o tronco, perdão, sustenta os ramos. Só que às vezes o foco está nos ramos. O foco está naquilo que descende de algo. Nós somos descendentes desse tronco que nos sustenta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Isso não procede de mérito humano. E essa vida pela graça, essa vida pela fé vai nos levar a uma realidade, uma revelação, querido, que é uma luta. Eu vou falar assim, é uma luta dentro de mim, é uma luta na minha mente, porque ora eu quero e entendo que preciso desfrutar da graça, do favor de Deus, mas ora eu quero fazer e achar que o meu muito fazer é que vai trazer resultado. Não sei você, mas eu vivo nessa constante luta. Por quê? Porque nós aprendemos muito no meio evangélico brasileiro que nós precisamos fazer, trabalhar. Muitas vezes nós ensinamos pessoas a fazer e a trabalhar, nós não ensinamos pessoas a buscar Deus, a serem direcionados por Deus, a ter relacionamento com Deus, a verem a face de Deus. Porque o nosso sistema religioso, descendente de onde nós viemos, nos empurra, porque que há sempre alguma outra pessoa mais capaz, mais bela, mais santa, mais estudada. Mas se o Espírito Santo habita em nós, por que nós precisamos depender de pessoas para nos promover, para nos provocar, para nos impulsionar? Se o Espírito Santo habita em nós. Está muito além de pensar, não, eu vou à igreja, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, porque o pastor vai me cobrar. O pastor de todos os pastores está dentro de você. Não precisa de nenhuma voz no seu ouvido para te cobrar mais do que ele. O nome dele é Espírito Santo. Nós não vivemos nessa terra simplesmente para prestar contas a homens. Não que não deva acontecer. É o que eu estou falando. Uma coisa não anula a outra. Mas eu preciso me mover por aquele que está dentro de mim. Amém. Por aquele que está dentro de você. Ainda que não. Então, pastor, o que a gente está fazendo aqui? A gente se reúne. A gente se reúne na congregação, porque a Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 10 que nós não podemos deixar de nos congregar, porque nós trocamos aquilo que de Deus nós recebemos. Você recebe algo de Deus? Amém. E essa aqui é mais uma interrogação para a gente. Se eu recebo algo de Deus é porque eu estou buscando. Porque a Bíblia vai falar: quem pede, quem busca, quem bate. Se você busca durante a semana, a gente vem ao domingo. Vou dar um exemplo só no domingo, tá bom? E nós temos buscado. E quando nós nos reunimos, nós trocamos aquilo que buscamos. Amém ou não? Amém. Agora, se eu não busco, eu vou chegar aqui domingo, após domingo, vazio. E eu vou sugar e não vou trocar. A mentalidade é diferente. Está entendendo? Amém. Amém ou não? Amém. Continua me amando. Amém. Amo vocês de montão.
A vida pela lei diz que eu tenho que fazer para ser justificado. A fé, a promessa, vai falar que ainda que eu faça e faça e faça e faça, isso nunca me justificará. Deus não nos chamou para viver o evangelho de leis e regras. Deus nos chamou para viver o evangelho de liberdade. Aleluia! Mas a liberdade não é ausente de responsabilidade. Porque se falamos que Jesus é o nosso rei, amém? Estamos trabalhando pelo reino de Deus, sim ou não? Sim ou não? Tudo o que fazemos, falamos, ensinamos, praticamos, é para quem? Para Ele. É por meio todas. Então, se eu entendo isso, eu entendo que se servindo a você, estou servindo a Ele, estou servindo ao reino dele, não é o meu reino. Então, se o reino não é meu, a recompensa não é minha, ainda que Ele possa me conceder. Por que muitos, às vezes, naufragam na fé, nos relacionamentos? Desistem, se decepcionam. Por quê? Porque às vezes estão servindo a homens. Nem todos, mas é bastante. O índice daqueles que se decepcionam e falam: não quero mais ir à igreja, eu não quero mais congregar, eu não quero mais fazer, não quero mais ser um líder, ser alguém que serve na casa de Deus. Por quê? Porque me decepcionei com pessoas. Pergunto eu a você: é a pessoas que você serve? Esse reino se trata de pessoas? Não, esse reino se trata de Deus. Um reino que não é visível, que não está apoiado sobre prédios, está apoiado sobre... Perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós, no meio de nós. O reino de Deus está baseado em pessoas, não em prédios. Os prédios vão ficar. Quando a Nova Jerusalém vier do céu, tudo isso passará. Mas o que vai habitar na Nova Jerusalém? Pessoas, vidas, nós. Amém. Estamos falando de coisas eternas e não de coisas dessa terra. Então, se o que eu faço, o que eu falo, ou por onde eu me movo, pelo que eu me movo, é eterno, nunca se perderá. O que fazemos uns pelos outros, o que fazemos pelo nosso próximo, fazemos por causa daquele que habita em nós, e não por algo que possa me trazer simplesmente uma recompensa. Porque se o Espírito se move em mim, por Ele eu vou andar, por Ele eu vou viver. Atos capítulo 17, vamos lá? Já estamos caminhando para o final, não vou me demorar muito. Romanos 11:36 primeiro. Vamos lá? A gente falou, mas eu quero ler. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as... Todas são? Todas são? Todas, irmão. Todas. Nada no âmbito eterno vai ser para nós. É por Ele, é por meio dele e para Ele são todas as coisas. A nossa vida precisa estar pautada nessa realidade. Atos 17:24. Olha só que interessante que Paulo vai falar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Continua. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras dos seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem
e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Olha só que interessante. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O que nos move? E isso é para nós refletirmos por quê? Porque se nos movemos nele, se cremos nele, se o Espírito Santo está dentro de nós, precisamos reavaliar a igreja. E eu falo não necessariamente que a igreja brasileira precisa reavaliar. Porque às vezes a gente tem conferências lotadas e cultos vazios. Porque muitas vezes nos animamos a estar em um evento e não em algo que a igreja local promove, ou até mesmo nem dentro da nossa própria casa, com a nossa família. Mas nós movemos céus e terra, vendemos doce, fazendo isso. Há algo de errado nisso, ô pastor? Claro que não. Mas a questão é, o que nos move? O que nos move é um evento de evangelismo, ou o que nos move é evangelizar? O que nos move é estar na Assembleia dos Santos adorando ao Senhor, ou adorar o Senhor em todo lugar? O que nos move é só receber, ou o que o Evangelho diz que mais bem-aventurado é dar do que receber? Precisamos entender que o Evangelho muitas vezes está nos fazendo nos enxergar em um espelho, e aquilo que nós estamos vendo não está muito bom. Dependemos de eventos, dependemos de atores ou artistas ou quem quer que seja, cantores, para nos mover para um lugar, para buscar a Deus, para adorar a Deus. Se isso é o que nos move, está errado. Fazer isso não há nenhum problema, mas isso nos mover está errado. A Bíblia vai falar de uma passagem do bom samaritano, onde o sacerdote passa e vê uma pessoa machucada e vai embora. O levita passa, vê a pessoa machucada e vai embora. Ou seja, o seu ofício religioso era mais importante do que cuidar de uma pessoa. Isso era só a religião e não o evangelho. Mas quem vai cuidar dele era uma pessoa que a princípio estava destituído da presença de Deus e da herança de Deus, porque era um samaritano. Mas os próprios judeus, povo de Deus, não pararam para atender aquela pessoa. Nós, muitas vezes, estamos querendo viver o evangelho de mérito e não de graça. Porque o evangelho da graça nos empurra para a promessa. Eu sou filho de Abraão pela fé. Você é filho de Abraão pela fé. Amém. Não se trata de mérito humano. Não se trata de uma recompensa humana. Porque nem todos os homens e mulheres de Deus que pisaram nessa terra foram recompensados por homens. Nós precisamos mudar, ou pelo menos, queridos, ajustar a nossa visão daquilo que de fato importa para os céus. Apocalipse. Abra sua Bíblia aí. Vamos mergulhar um pouquinho mais profundo. Muita atenção na leitura. Em nome de Jesus, não permita que nada te distraia. Quero mostrar a você, pelo Espírito, registrado em Apocalipse, como a visão terrena ela pode estar destoada da visão divina, da visão eterna. Nós podemos estar fazendo coisas que julgamos muito importantes, mas para o céu a gente está fazendo tudo errado. A gente pode estar se achando um bambambam, mas para o céu a gente está muito mal. Carta à igreja de Éfeso. Eu vou tentar ser bem sucinto, mas eu quero te mostrar vários exemplos. Essas cartas foram escritas aos anjos, ou pastores, ou líderes, presbíteros dessas igrejas, que estavam instaladas em algumas cidades. Essas cartas foram escritas no tempo da graça. Jesus aqui já havia ressuscitado. Quem está escrevendo isso é o apóstolo João, na ilha de Patmos, aproximadamente 90 anos depois de Cristo.
E aqui ele vai relatar, no período da graça, algumas realidades de líderes e da igreja daquela cidade, que algumas estavam mal aos seus olhos, mas aos olhos de Deus elas estavam bem. Outras estavam bem, mas aos olhos de Deus elas estavam mal. Verso 2 diz assim: conheça as suas obras, carta à igreja de Éfeso, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, repete comigo, árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, virtudes dessa igreja, desse anjo, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, olha, falsos irmãos, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Meu Deus, está arrebentando, né? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Olha a obra aí, tá vendo? Para a salvação é só fé, mas a fé ela nunca vem só. Ela vem acompanhada de obras. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar, no lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, recompensa. Ao vencedor, recompensa. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Há uma recompensa? Carta à igreja de Minas, vamos lá? Está projetando aqui? Verso 9: conheça as suas aflições e a sua pobreza. Conheça as suas aflições e a sua... Mas você é... Ué, como pode? Essa igreja estava passando por aflição. Não estava bombando não, irmão. A igreja talvez não teria dinheiro nem para comprar papel higiênico para botar no banheiro. Mas Jesus está falando que ela é o quê? Ela é o quê? Nossos olhos precisam ser corrigidos. A gente se impressiona com tanta coisa que não impressiona Deus. Conheçam as feias dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Uau! Não tenha medo do que você está prestes a sofrer mais. Essa igreja só sofre. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Mas essa igreja que é rica, como pode essa igreja ser rica se só passa por luta? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não está bombando, irmão? Sofrimento, luta, aflição. Mas Jesus está falando: você é rica, você é rico. Permanece firme até a morte. Dá uma coroa que você vai receber. Verso 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha o que essa igreja passou. O irmão foi morto ali. Verso 14: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A Tiatira, 19. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel,
Aquela mulher que se diz profetiza. Olha só, hein? Está sentado na cadeira, irmão? Segura. Com os seus ensinos ela induz os meus servos. Induz quem? Aos servos de quem? A imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a Deus. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer. Quem está falando isso? Quem? O próprio Jesus, correto? Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela. Aqui, alguns entendem que é literal, outros entendem que é adultério religioso. Tá bom, querido? Ou seja, está adorando a outros deuses. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, sejam literais, naturais ou espirituais, descendentes dela que praticam a mesma religião. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, tinha gente lá santa, separada e comprometida com o Senhor, e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo a essas pessoas, Jesus está falando, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza o que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. E por aí vai. Só li 4 cartas, mas são 7. Então nós podemos ver em outras cartas que tem igreja que está se achando rica, autossuficiente, e Deus vai falar: você, miserável, pobre, cego e nu. Então nossos olhares, nossa visão, na verdade, precisam ser ajustados pelo Evangelho do Reino. O Evangelho é luz, e a luz dele em si próprio não precisa de que alguém acrescente ou tire algo. A palavra de Deus é a verdade, e ela é poder por si só para nos libertar. Paulo está falando àquela igreja da Galácia: ei, vocês não precisam, vocês não têm que viver sobre a lei, vocês não têm que viver o Evangelho de regras, vocês não têm que depender de um mediador, porque quem foi o mediador da lei? Moisés. Mas hoje não há mais mediador entre nós, entre Deus e os homens. Jesus Cristo já foi mediador, Ele é o mediador perfeito. Nós podemos acessar o trono da graça. A Bíblia vai falar: eu posso me chegar diante do trono. Quem poderia imaginar na velha aliança que eu e você, tão cheio de pecados, tão cheio de defeitos, tão problemático, tão complicado, pudesse estar diante do trono da graça de Deus? Como é possível isso? Por que nós, igreja, não percebemos, mas às vezes estamos perdendo isso, porque isso tem se tornado comum? Jesus já pagou o preço perfeito por nós. Não há nada que eu faça ou que você faça que vai substituir isso, acrescentar alguma coisa, nem multiplicar nem dividir. Mas nós precisamos nos mover pelo Espírito Santo para semear em solo fértil, e dê fruto que permaneça. Para isso nós fomos chamados. Agora precisamos refletir: se o Espírito Santo está em mim, se move em mim, por que eu preciso tantas vezes de regras, de leis, de provocações para me impulsionar para realizar a vontade de Deus? Eu não estou falando só de vir aos domingos, eu não estou falando só de nos reunirmos. A vontade de Deus é muito mais ampla do que isso. Na rua, dentro de casa. Quando eu entendo isso, querido, eu vou entender uma coisa muito interessante, que aquilo que eu faço, que aquilo que você faz do Senhor, não voltará vazio. Olha o senso de recompensa. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente às coisas dessa terra, somos os mais pobres dos homens, mais miseráveis. Quando nós dedicamos tempo para o Senhor, tempo para a igreja dele, para servir a Ele, para fazer algo por Ele,
para Ele, por meio dele, isso nunca vai voltar vazio. Amém. Nunca. Nós nunca vamos poder apontar para Deus e falar: o Senhor se esqueceu de algo. Como Deus poderia se esquecer? O que eu faço, o que você faz por Ele, por meio dele, para Ele, ainda que a outra pessoa, eu vou falar de relacionamento, não se toque, não reaja, não se movimente, não importa. Isso nunca vai voltar para mim e para você assim. Jeremias cumpriu toda a vontade de Deus, mas ele foi um homem que viu o povo de Deus, a quem ele pregou durante dezenas de anos, ser levado cativo. Pergunto eu a você: Jeremias não recebeu recompensa? Com certeza sim. E há de receber muito mais naquele dia. Mas na terra ele não viu o resultado da sua pregação. Muito pelo contrário, ele foi preso. Então o que eu faço, o que você precisa fazer, o que nós nos propomos a fazer, não depende da reação do outro, depende de agradar a Deus. Depende de nos mover no Espírito, porque Ele habita em nós. Não faço, ou você não faz o que faz, esquece eu, você. Você não faz o que faz, você não fala o que fala, você não se dedica quando você se dedica, porque você é melhor do que os outros, é porque alguém habita dentro de você e te provoca isso. Você simplesmente responde. A árvore não faz força para dar fruto, ela explode o fruto quando ela é saudável. Mas nós temos a péssima mania de colocar sobre alguém uma responsabilidade que não é dela, para nos promover e nos provocar a algo. A programação da igreja tem que ser muito boa para me atrair. Desculpe, irmão, isso não é evangelho. O Espírito tem que ser mais do que suficiente para me levar a fazer alguma coisa que Deus deseja. Ainda que Ele use a minha vida e a vida de outra pessoa, mas é Ele quem faz. Nós somos convertidos ao Senhor ou somos convertidos a uma religião? Nós servimos ao Senhor ou servimos uma placa de CNPJ? Deus vai vir chamar CNPJ? Naquele dia a gente vai estar lá com o bandeirão da comunidade festejando, negativo. Nós vamos estar no nosso CPF. Cada um responderá por si. Amém ou não? Amém. Então, quando eu faço algo, eu não obrigo você a me dar algo de volta. O que Deus deu a você, Deus te obriga a te dar algo de volta? Não, você é livre para decidir fazer ou não. Eu dei a minha vida a você, eu dei minha vida a essa igreja, eu dei minha vida a isso, eu dei minha vida a esse ministério. Ei, irmão, para. Está tudo errado. Se eu dou a minha vida, eu dou pelo reino. Aleluia. E se o reino não é meu, a vida não é minha. E se a vida não é minha, eu não controlo ela. Deu para entender? A única coisa que a gente tem que dever à pessoa é o quê? Amor. Só isso. Se eu trabalho por um rei, que o reino não é meu, a vida dele não é minha. Você não tem que ser obrigado a ser grato para mim, para se tornar minha posse, minha herança, minha ovelha. Negativo. Se eu trabalho para ele, a ovelha é dele. Aleluia. O que eu faço é para ele, é por meio dele e é por causa dele. Não estamos nessa terra para edificar um reino humano. Não queremos avançar como igreja por nome de uma pessoa, a não ser o nome dele, que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. O que eu faço, querido, desculpa, não é por você ser muito gente boa, é por causa dele. Se você ouviu ou não cabe a mim, nem é problema meu, é seu, mas é por causa dele. Seja grato, mas não seja preso. Gratidão não é objeto. Eu não quero te prender por aquilo que eu um dia fiz. Que você seja preso ao amor do Senhor e te compromissado com o reino dele.
independente da placa e da onde Ele te levar. Viva para o reino dele, viva para Ele. Agora, não use dessa liberdade para você ser descompromissado, irresponsável, viver uma vida servindo a você mesmo. A pergunta que eu penso que nós precisamos fazer é essa: se Ele é o meu rei, de fato estou vivendo para Ele? Essa é a questão. Porque se Ele é o meu rei, se Ele é o meu Senhor, se trata de um reino não humano, o reino é dele. Na lei eu tinha que agradar a lei por causa de Moisés, porque senão os irmãos, os judeus, perdão, não agradassem a lei, não poderiam permanecer na sinagoga. Mas quando eu entendo que eu procuro agradar a Ele, viver para Ele, eu sei que eu tenho compromisso antes de tudo com Ele, depois eu tenho com os homens. Agora, se fazendo o que Ele quer, eu desagrado a homens, aí não tenho o que fazer. E como eu sei que eu estou agradando a Ele? Não é no tablet não, tá? É na Bíblia que está aqui dentro. Vamos nos mover pelo Espírito. Toda a honra, como nós cantamos, toda a glória, todo o poder pertencem a Ele. E cremos que onde há dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Ele está aqui. Parece simples, mas Ele está aqui. Aonde nós formos, a presença dEle vai conosco. Porque somos portadores de uma nova aliança. Não feita baseado em sangue de animais, mas baseado no sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Onde nós nos reunimos, se vier perseguição, fechar a igreja, deixaremos de nos reunir, deixaremos de cumprir, deixaremos de fazer, deixaremos de nos relacionar. Podemos nos relacionar nas casas, podemos tomar ceia nas casas, podemos comungar uns com os outros, independente de um prédio, porque Ele habita em nós. O altar não é um púlpito de madeira ou de concreto, o altar sou eu e você. E se Ele se move, se Ele se agrada desse altar, se Ele se manifesta por esse altar, querido, muita coisa diferente precisa acontecer. Espírito Santo, traz revelação sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Porque não é o fato de não fazermos algo, ou deixarmos de praticar algo hoje, anula o fato do mover e do princípio de Deus estabelecido pela Tua Palavra. Muitas vezes nós queremos responder ou corresponder para sermos merecedores. A Tua Palavra fala que haverá recompensa, que há recompensa. O Senhor falou para Pedro: ei Pedro, vocês que deixaram pai, mãe, vocês que deixaram tudo, vocês receberão 100 vezes mais nessa terra e também por mim. Ou seja, há recompensa. No reino de Deus há recompensa. Mas nós não trabalhamos pela recompensa, nós trabalhamos para agradar a Ti. A recompensa é consequência do trabalho onde o Senhor é o centro. Não estamos aqui para edificar o nosso reino, não estamos aqui para mostrar o quanto a nossa voz é bela, o quanto a nossa pregação é eloquente. Não estamos aqui para provar que estamos certos ou que somos melhores uns do que os outros. Nós estamos aqui para guerrear por ovelhas, para brigar por pessoas. Nós estamos nessa terra para agradar a Ti. Isso implica pregar o Evangelho, fazer discípulo, ensinar o que o Senhor tem nos falado. Essa é a grande comissão, Senhor. Espírito Santo, que essa briga, ou às vezes esses questionamentos entre graça e lei, entre liberdade e regras, se
separam, porém a Bíblia vai aglutiná-los, onde há uma graça, mas há também obras, há uma fé, mas há frutos, há um Espírito, mas ele se manifesta em frutos. Enquanto uns querem somente uma frase, uma palavra de alguém revestido de autoridade, ou colocado como autoridade para fazer o que já estava querendo fazer. Ah, Senhor, isso é tão pobre, isso é tão medíocre. Enquanto uns só ficam presos a lei e regras, procurando agradar a homens, outros só querem viver sem compromisso. Mas, Senhor, se o Espírito Santo habita em mim, o primeiro compromisso que eu tenho é com Ele. Precisa ser com Ele. Não é comigo, não é com o meu querer, não é dizendo o que eu vou fazer, como vou fazer, se vou fazer. Não, Senhor, é de fato falar e viver isso. Senhor, eis-me aqui. Me leva com o meu corpo cansado. Me faz responder mesmo quando eu não quero. Me leva ao enfermo, eu doente, para orar mesmo quando eu estou doente e quero oração. Me leva a me mover na tua vontade, no poder do teu Espírito. Aviva a tua obra, Senhor, como o profeta falou ao longo dos anos. Aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor, sobre toda a terra. Para que vivamos a tua liberdade, para que possamos falar com Paulo, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Evangelho não se trata de um reino terreno, de uma prestação de contas terrena, se fala de uma prestação de conta constante. Paulo vai falar, Senhor, que aqueles que queriam viver segundo as obras da lei, eles não queriam ser perseguidos pela cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo nos persegue todo dia para renunciarmos o nosso eu e fazermos a sua vontade. O Evangelho não se trata de uma liberdade responsável, mas uma liberdade compromissada com a cruz, onde Ele está no centro, onde Ele é Senhor. Onde eu não vou lugar para receber a minha bênção, porque a maior bênção eu já recebi, que é o Espírito Santo habitando em mim. Não há nada que possa ser oferecido nessa terra, não há nada que um evento possa me promover além daquilo que eu já recebi em Ti. A remissão dos meus pecados e acesso ao trono da graça. Que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas por templos feitos mediante o sacrifício de Cristo. Espírito Santo nos leva a nos mover nessa realidade. Porque se temos compromisso com o reino, como podemos ser responsáveis com aquilo que nós entendemos que está nas nossas mãos para fazer no reino que Ele nos concedeu? Como posso ter compromisso e responsabilidade com todas as outras coisas e não tenho com o reino que Ele me fez viver? Está para além, Senhor, de regras, de condições temporárias. Está por aquilo que é eterno. Quando nos reunimos, não nos reunimos por um dia, nos reunimos por aquilo que é eterno, porque não estamos tratando de um reino humano entre vencedores e perdidos. Estamos falando de céu e inferno, vida eterna contigo, vida eterna sem o Senhor. Estamos aqui, Senhor, para edificarmos uns aos outros, para trocarmos aquilo que recebemos do Senhor durante a semana, para edificarmos uns aos outros, para consolarmos uns aos outros, abraçarmos uns aos outros, orarmos uns aos outros, tantas coisas fazermos uns aos outros, e não somente alguns pelos outros. A Bíblia fala uns aos outros, não de alguns pelos outros, porque se o Espírito Santo está dentro de nós, precisa ser uns aos outros.
Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode olhar para o seu irmão, para a sua irmã e falar: uns aos outros, não mais, com fé, não mais, alguns pelos outros. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, seja uns aos outros, e não alguns pelos outros. Quantos fazem parte da geração uns aos outros? Amém? Amém ou não? Uns aos outros, na sua casa, lá no seu grupo familiar, uns aos outros, marido, esposa, uns aos outros, pais e filhos, uns aos outros, irmão, uns aos outros, para que venha o avivamento, uns aos outros, se é para chorar, chorar, sorrir, sorrir, pular, pular, guerrear, guerrear, uns aos outros, uns aos outros. Abraça teu irmão, tua irmã nessa hora, ore agora uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória. Quantos entenderam essa palavra em nossos corações? A Ele é glória, só a Ele é glória, só a Ele daremos a glória em nome de Jesus. É merecedor de toda a honra e toda a glória, toda a exaltação, todo louvor, todo o clamor, todas as orações, só a Ele, o único que é digno de todo louvor. Eu queria abrir esse espaço nessa noite, antes de terminar o culto, para você que entende, para você que entendeu essa palavra, quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, ou até mesmo você que se desviou do caminho do Senhor e deseja voltar para os caminhos de Deus, nessa noite, esse espaço está aberto. Você que está aqui nessa noite deseja fazer essa oração com a igreja, não para uma denominação, mas entendendo que só o Senhor, Ele é poderoso para mudar a sua situação, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Só Ele tem o poder de transformar, só Ele tem o poder de mudar tudo isso que você está vivendo, está passando nessa noite. E se você se encontra nessa condição, se desviou do caminho do Senhor e hoje deseja voltar para a presença do Pai, o espaço está aberto, eu quero orar contigo, a igreja irá orar por você. Levante suas mãos, venha até aqui à frente. Ou se você deseja fazer essa oração pela primeira vez, aceitar o Senhor Jesus, nós iremos orar contigo. Se tem alguém nessas condições, nós iremos orar por ti. Espírito Santo, Espírito Santo, sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. E queremos deixar que o Senhor faça de acordo com a sua vontade nesse lugar. Entendendo que o Senhor tem muito mais para a nossa vida. Se não tem ninguém nessas condições, queria que você levantasse suas mãos agora, nessa noite. E declaro para a sua vida que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, vai em paz e Deus abençoe. Aleluia.